Bom dia a todos vocês e quero agradecer. Deixa eu botar aqui uma coisa do lado. Se por acaso cair o áudio, cair a conexão, vocês me avisam, tá? Aqui eu peço o Jonathan para me avisar aqui que eu estou com o celular aqui, tem um WhatsApp dele, e aí ele me avisa, tá certo? Se cair a conexão. Espero que não caia. Tá todo mundo ouvindo, então? Sim, tá. Estamos ouvindo perfeitamente. Ok. Então tá, pessoal, olha, eu realmente agradeço a Deus por essa oportunidade, é uma coisa que eu tenho feito, apresentar várias lives, né? E desde a pandemia do ano passado para cá, tem sido a modalidade, né, que a igreja tem usado, porque é uma necessidade. Então, tenho participado de várias lives, desde para uma igreja pequenininha até uma igreja maior, até, enfim, o NASP e várias instituições. Então, agradeço a Deus por mais essa oportunidade e quero agradecer ao meu sobrinho, Jonathan, que faz tempo que eu não vejo, muito tempo. Ele é filho de um irmão meu, Manuel. E obrigado, Jonathan, pelo contato, pela você ter falado. Bom, vou avisar ele aqui, gente. Pandemia maluca, né? Então, muitas famílias estão num alto estresse porque precisam ficar em casa o tempo todo por causa do isolamento, fazendo home office. Já arrefeceu isso, diminuiu. Aí não sei, na Nova Zelândia talvez não tenha tido tanta necessidade disso, mas no mundo inteiro a gente viu isso, de pessoas tendo que fazer um trabalho em casa enfim. E aí ficou meio que a família ficou meio complicada, meio agitada, ou algumas tensões surgiram, né? Então, qual o problema, né? Será que a pandemia que fez com que a família ficasse mais tempo junto em casa eh, está mostrando que se perdeu o amor de um pelo outro, o marido pela esposa, a esposa pelo marido, né? Será que não existia um amor e cada um empurrava com a barriga, né, o relacionamento? E agora que marido e mulher têm que estar juntos o tempo todo, porque em algumas situações, né, alguns casos, tem essa situação que eu falei da home office, do trabalho em casa. Então, será que tem que ficar em casa com os filhos ou sem filhos, mas aí não surge alguma tensão? Então, agora nós precisamos encontrar maneira de lidar com essa situação inesperada, né? Que já vai um ano e meio, mais de um ano e meio, de tensão familiar em algumas famílias, por causa dessa situação da pandemia. Claro, é mais tenso, é mais conflituoso, quanto maior era o desajuste que já existia entre o casal e os filhos. Então, eu às vezes escuto algumas mães aí dizendo, comentando que estão ficando loucas, né, com seus filhos em casa nessa pandemia. E aí eu pergunto, será que essas crianças são realmente terríveis, né? Será que essas mães deixavam os seus filhos com babá, com eletrônico, com a TV, com a escola integral, com a vovô, com vovó, e agora não sabe como lidar com eles porque teve que ficar aí 24 horas, né? Eu de mamãe, mas pode ser papai também, né? Ficar meio em pânico aí, o que eu faço? Tenho que trabalhar no escritório da minha casa e essas crianças não me deixam sossegado e tal. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da criança e a emoção da criança. As crianças em isolamento social, elas também sofrem. Elas podem ter medo, ansiedade, dúvidas, insegurança. Então, é um momento especial de a gente acolher os filhos e orientar essas crianças, deixá-los fazer perguntas, né? Responder com cautela, responder com verdade, responder com carinho, não com grosseria, não com impaciência e nervoso. Então, se você está nervoso, se você está muito nervosa um certo dia, é melhor você, então, nem conversar com a criança ali naquele momento, porque senão você vai estourar em cima do bichinho, né?
e aí vai ser muito ruim. Então é melhor você esfriar a cabeça, dar uma volta no quarteirão, toma uma chuveirada, toma uma cevada aí quente, né? Um chá de camomila, sei lá, uma valeriana, né? Faz uma oração para depois você falar com paciência. Então, se seu filho, a sua filha está com medo, né, a pandemia, então pare com tudo, né? Deixe o celular de lado, desliga a TV, apague o fogo lá no fogão para não queimar comida e dê uns minutinhos de atenção para essa criança ou para esse jovem, esse juvenilzinho. Olhe nos olhos da criança, pergunte o que ela quer saber, o que ela está sentindo, deixe ela falar. Muitas vezes, muitos pais bem intencionados, olha o que eu estou dizendo, bem intencionados, quando a criança começa a manifestar algum tipo de medo, de insegurança, ou até de zanga, que cabe, né, em certos sentidos, às vezes o pai bem intencionado, a mãe, não, vai ficar tranquilo, não, pode deixar, papai está aqui, a mãe está aqui, não, Deus nos ama, Jesus ama todo mundo, o seu anjinho da guarda perto de você, mas a criança nem falou, você nem deixou ela falar, né? Então, eu repito, deixa a criança desabafar, deixa a criança falar. Ela precisa e ela tem o direito de expressar o medo, a ansiedade, a insegurança. Então, você, pai, você, mãe, tem que estar ali para dar acolhimento para esse pequenino, para essa pequenina, né? Ou para esse juvenilzinho, essa juvenil, ou esse jovem adolescente, porque essa é a função, né? Nossa, como pai, como mãe. Eu tenho um casal de filhos, tenho 5 netos, coisa maravilhosa na minha vida, né? Meus 2 filhos são maravilhosos, graças a Deus. Então, quando você for orientar seu filho com o que ele quer saber, não precisa dar muito detalhe, né? Você não vai enfocar tragédias, seja objetivo, objetiva, use uma linguagem que a criança entenda, né? Isso vai promover nessa criança você escutar, você dar um acolhimento, você deixar ela desabafar, né? Ela vai se sentir mais protegida, vai ter mais, se sentir mais segura, né? A ansiedade dela vai diminuir, e se ela chorar e falar que está com medo, deixa ela chorar um pouquinho, não tem problema, não se apavore, né? Coloque no colo, faça um carinho e diga que tudo vai ficar bem, que papai está ali, que mamãe também, e que Deus nos ajuda e nos protege. Mas é importante você perguntar o que você está sentindo, fala para a mamãe, fala para o papai. Você dá um pouquinho de linha na pipa, né? De deixar puxar um pouquinho a emoção da criança, porque a criança, às vezes, ela não sabe nem dizer o que ela está sentindo, mas ela está sentindo alguma coisa que está dando uma sensação, uma emoção desagradável, né? Uma criança pequena, ela não sabe o que é angústia, mas uma criança tem angústia, né? A criança não diz para você, papai, estou com uma angústia, a criança de 5, 6, 7 anos, eu estou com uma angústia, ela não sabe o que é angústia, né? Mas ela sente isso. As crianças manifestam a sua tristeza, a sua angústia pelo comportamento, né? Fica mais hiperativa, ou fica mais quietinha no canto, ou não quer brincar com o coleguinha que sempre brincava, ou volta a fazer xixi na cama quando já conseguia controlar, ou perde apetite, ou diz que está com dor na barriga, você leva no pediatra, mas não tem nenhum problema clínico. Então, ou fica mais irritadiça, né? Ou começa a ter uma baixa do rendimento escolar. São maneiras que a criança manifesta o sofrimento emocional dela. Então, é importante pensar de que a criança tem sentimentos de dor emocional, sim, de angústia, né? Ela tem isso aí. Ela sabe, né? Nessa pandemia, a criança sabe que está acontecendo alguma coisa que não é bobagem, né? Porque ela não está indo na escola, ela não está brincando com os amiguinhos lá no playground, né? Ou na pracinha, ou no quintal de casa, ou mesmo na calçada, depende da cidade da pessoa mora, né? E então, dando acolhimento e orientação simples para essas crianças e verdadeira para ela vai conseguir lidar com esse momento de que é difícil para ela também, né? É difícil. Eu tenho meus netinhos, moram em Jacareí, pertinho do Novo Tempo, meu genro trabalha no Novo Tempo, minha filha trabalhava, mas pediu demissão para cuidar do primeiro que nasceu, né? Que é o Luquinha, hoje está com 7, 8 anos, 7, vai fazer 8 em janeiro, e o Telzinho que veio depois, que tem 3, vai fazer 4 aninhos em outubro. Então, a minha filha Thaís é psicóloga, e ela, então, está lidando com os dois em casa, e não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, porque o mais velho está na escola adventista de Jacareí, então tem que fazer aula online, quer dizer, imagina uma criança ficar online várias horas no computador, é impossível, né? Mas é difícil para a professora, que também tem que ficar lá, já tem alunos que estão indo na sala de aula, mas tem alguns que ficam online, né?
então a professora tem que dar atenção para quem está no computador, tem que dar atenção para quem está ali na sala de aula, então é um negócio difícil para todo mundo, para o pai, para a mãe, para o professor, para a criança. No livro Orientação da Criança, vocês já ouviram falar nesse livro, né? Orientação da Criança, página 128, dessa autora inspirada chamada Ellen White, ela fala assim: as crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza como as pessoas de mais idade. Os próprios pais não se sentem sempre da mesma maneira. Orientação da Criança 128. Então, muito claro isso, né, que essa autora está dizendo. Quer dizer, ela fala assim, os pais não se sentem sempre da mesma maneira. Claro, tem um dia que você está nervoso, está nervosa, um dia que está mais triste, um dia que está mais alegre, um dia que está contente, um dia que está cantando, um dia que não quer cantar nada, quer isolar, enfim. Então, nós temos essa oscilação de humor, que não sendo uma coisa muito drástica, então não é uma doença bipolar, é uma coisa que cabe dentro de certos momentos, né? Então, a criança também. Muitos pais pensam, a criança não liga para essa questão de tristeza, de angústia, de medo. Alô, liga sim, sente sim, tem esse problema sim. As criancinhas também sofrem e essa autora, inspirada por Deus, está confirmando isso, né? Eu vou repetir, as crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Abra sua Bíblia aí, em Efésios. Eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho, mas se estiver aí demorando, você me avisa. Eu acho que eu vou falar uns 40 minutos, tá certo? Pode ser? Até 1h30 tá bom. 1h30 tá bom. Certo. Olha, vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Efésios, capítulo 6, só para eu fechar essa ideia de que criança também tem sofrimento emocional. Efésios 6, olha o que Deus diz através de Paulo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Vocês, filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Então, aqui está um recado para a criança que está escutando aí, seja obediente ao papai e à mamãe. Agora, honra teu pai, né? Efésios 6, 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e você viva muito tempo sobre a terra. Agora, olha o versículo 4, Efésios 6, 4. E vocês, pais, papai e mamãe, não provoque a ira os seus filhos, mas crie suas crianças, seus filhos, na doutrina e na admoestação, ou advertência, ou conselho, ou educação do Senhor. Então, não provoque sua criança para ter uma emoção difícil para ela, né? Agora, vai para a direita na sua Bíblia aí, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, e o versículo 21. Olha que texto. Colossenses 3, 21. Pais, não irrite aos seus filhos para que o quê? Na minha versão aqui fala para que não percam o ânimo. Sabe, perder o ânimo pode ser até pode entrar no quadro de depressão em crianças, né? Criança tem depressão também. Então, é importante isso. Acolha a sua criança, né? Preste atenção se você teve uma infância complicada, o seu filho não tem culpa nenhuma disso, né? O seu filho veio ao mundo, Deus te deu essa maravilha que é ter criança, né? Eu sou um pai maravilhado com meus 2 filhos e muito mais ainda com meus netos agora, graças a Deus, são uma alegria da minha vida, né? Então, os meus problemas que eu vivi lá atrás com meus pais, eu tenho que aprender a administrar para não jogar em cima deles, porque eles não têm culpa do que aconteceu comigo e com você lá atrás na sua vida, com seu pai, com a sua mãe. Então, voltando à questão dos casais, agora em confinamento em casa, alguns ainda estão, né? Outros talvez não. Esse é o momento em que é possível cada um pensar no que está pendente no relacionamento, no que precisa conversar, ajustar, corrigir, entender, perdoar e usar parte do tempo, né, que estão aí meio juntos para conversar sobre isso. Então, agora é um tempo de oportunidade de não mais adiar aquilo que está engasgado na vida conjugal. É uma boa hora para conversar, para encontrar soluções e saídas, né, para uma melhor qualidade de vida familiar. Então, é conversar para resolver, não é conversar para brigar ou piorar a situação. É verdade que alguns casais que já estavam meio pelas pontas em termos de briga, talvez até alguns em via de separação, que já viviam com conflitos importantes, tendo que conviver no mesmo ambiente por causa da pandemia, não é fácil, pode sair muita faísca, né? E piorar tudo.
mais existe a opção de cada um, o esposo e a esposa, parar e pensar consigo mesmo, decidindo que precisa fazer a sua parte para lidar com essa situação, não só de isolamento social por causa da pandemia, mas por causa da situação conjugal. Um grande passo, um primeiro passo importante para resolver pendências no casamento, e aproveitando a pandemia por causa disso aí, é cada um decidir, cada um escolher, lutar consigo mesmo para se controlar e começar a pensar sozinho, sozinha, o que é necessário fazer da sua parte para evitar discussões, agressividade, ironia, críticas. Agora é uma hora de um ajudar o outro. Aliás, sempre é hora para isso no casamento, mas agora a gente pode usar essa expressão, né? Agora é uma hora de apoio, mas não de crítica. Agora é hora de se humilhar e deixar o orgulho de lado e reconhecer que todos estamos no mesmo barco, ou seja, não somos melhores e nem piores do que ninguém. Então temos que pensar nisso, né? Começar a pensar nisso. A solução para os problemas conjugais começa com pensar sobre o que está ruim e o que eu posso fazer, né? Então, é importante cada um respeitar essa pessoa que está aí na sua casa, que vive com você. Respeitar significa você considerar que o outro tem sentimentos, o outro é uma pessoa que tem a sua dignidade, assim como você tem, né? Então, tome a decisão agora, é um apelo que eu faço para todos nós, para mim também, enfim, de ajudar a si mesmo, ajudar a todos, se controlando emocionalmente para não perturbar as pessoas dentro de casa. E, e tem um livro de meditação matinal de Ellen White chamado Refletindo a Cristo, página 284. Ela fala assim, na infância e na juventude, o caráter é extremamente sensível. A capacidade de autocontrole deve, então, ser adquirida. Na vida doméstica, são exercidas influências cujos resultados são tão duradouros como a eternidade. Mais do que um talento natural, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidirão se uma pessoa será vitoriosa ou derrotada na batalha da vida. Que texto, né? Parece um determinismo, né? Mas muito do que aconteceu lá atrás, no seu passado, com seu pai, com a sua mãe, que te machucou, que te traumatizou, que te feriu, né? Você trouxe isso para a vida adulta, a gente leva isso para a vida adulta e temos que pensar nisso, né? Para procurar uma solução dessa dor emocional, perdoar esse passado, perdoar essas pessoas, senão a gente vai ficar sangrando em cima de pessoas que não fizeram ferida em nós na vida adulta. Então, eu quero colocar agora umas dicas práticas que a gente pode usar no comportamento familiar. Então, primeiro, além do que eu já falei, vamos evitar atitude crítica, né? Nunca é o momento, mas ainda mais agora, com a situação de tensão, de contaminação, vou pegar Covid, a Covid está no pacote do biscoito que eu trouxe ao mercado, está aqui na maçaneta do carro, está onde esse bicho, né? Então, já é uma ansiedade que aumentou, né? Aumentou por causa da pandemia. Então, agora não é o momento de ficar apontando falhas do outro. Na verdade, isso deve ser evitado em qualquer momento, né? Como eu disse, mas principalmente nessa emergência que a gente vive. Então, se você evitar críticas, isso vai prevenir o estresse, a tristeza, a irritação. Então, agora é uma hora de você aproveitar, apreciar, valorizar, elogiar o outro para criar um clima calmo, né? Então, não critique o seu marido porque ele não arruma a louça como você, né? Não critique a sua esposa porque ela não cozinha tão bem como sua mãe, só para citar 2 exemplos. Você pode agradecer seu marido porque ele foi colocar o lixo fora, coisa que talvez ele nunca fazia, né? Ou agradeça a sua esposa porque ela ficou com as crianças sem a babá, sem a vovó, enquanto você trabalha home office, né? E se isolando aí num cômodo da casa. Então, antes de dormir, você pode dizer para o seu cônjuge, para sua esposa, seu marido, e de repente 3 coisas que você apreciou nele, nela, naquele dia. Pode ser uma coisa simples, né? Não se pode conviver juntos e em paz, sendo crítico o tempo todo. Então, seja gentil um com o outro.
Se você sente que falta o sentimento de afeto, de amor pelo outro, se você acha que está perdendo isso, ou parece que perdeu, então pelo menos você pode se esforçar para tratar bem a pessoa. Ou seja, é possível tratar bem uma pessoa mesmo sem sentir amor por ela, né? Então, você vai pedir a Deus, né, o amor que você perdeu, que você não tem, o que você achava que tinha, mas não era amor, agora você vê que não era amor, será? Era dependência, era pegajosidade, era sei lá o quê, né? E interessante que na primeira carta de João, 1 João 4:8, diz ali que Deus é amor, né? Então, vocês podem pensar, aí lá vem o doutor César querer espiritualizar o amor romântico, o amor de casal. Não mesmo, né? O amor maduro, inclusive tem um psicanalista que eu gosto muito dele, chama-se Erich Fromm, ele tem um livro dele, vai escrever vários livros, um dos livros chama-se A Arte de Amar. Erich Fromm diz assim, o amor maduro é por todas as pessoas. Olha que interessante, né? Na verdade, Jesus falava isso, né? Claro, você não vai manifestar a mesma forma de amor pelo caixa do supermercado do que você manifesta por um parente seu. Mas você vai ter compaixão por aquela pessoa, né? Vamos chamar, é um tipo de amor. A compaixão é um tipo de amor, né? Então, Deus, quando a Bíblia fala que Deus é amor, ela está dizendo que Deus é o amor que você precisa, né, naquele momento da sua vida. Pode ser o amor filial, pode ser o amor conjugal, pode ser o amor sexual, pode ser o amor romântico, pode ser o amor fraternal, enfim, aquele tipo de amor que você precisa, que você sente que não tem, ou tem, mas está meio machucado, meio imaturo ainda, você bota o joelho no chão, peça a Deus, ele vai colocar aí essa capacidade de você amar as pessoas, inclusive você mesmo, né? Então, olha só, Provérbios 15:1, abra sua Bíblia aí, lá em Provérbios, Salmos, Provérbios, está logo depois de Salmos aí. Provérbios capítulo 15, versículo 1, diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira ou desperta a ira. Eu hoje estava de tarde preparando mais um programa, claramente, que eu apresento na TV Novo Tempo, e um programa sobre isso, que eu falo que às vezes o melhor é o silêncio, às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Especialmente para pessoas que são muito explosivas, né? Que parece que querem mais ficar discutindo do que resolver problemas. Então, para essas pessoas, muitas vezes é melhor você ficar em silêncio, não um silêncio de emburramento, mas um silêncio de sabedoria, né? Porque quando você lida com uma pessoa que ela está muito movida pela emoção, a melhor coisa é você ficar calado, né? Deixar a pessoa desenfurecer, vamos dizer assim, né? Para ela conseguir raciocinar. Porque quando a pessoa está tomada pela emoção, ela não consegue raciocinar, né? O que está na frente da mentalidade dela é a emoção. E sempre que a emoção está na frente, é perigoso, né? O que a gente vai fazer. Né? Tanto que existe no mundo jurídico, se tem algum advogado, ele sabe o que eu estou falando, né? São chamados crimes passionais. O que são os crimes passionais? São os crimes movidos pela paixão, pela emoção, né? A pessoa já é meio estourada, é meio nervosa, é meio nervoso, está no trânsito, o cara lá dá uma fechadinha tão boba, uma fechada bestinha lá, aí o cara já estouradão sai correndo no seu carro, dirigindo, já dá uma fechada no outro, vai lá, sai, pega o revólver, pá, dá um tiro, aí vai para a delegacia, quando chega à delegacia o sangue abaixou, ele esfriou, a emoção voltou para o lugar onde deve estar, que é sob o controle da razão, né? E aí a pessoa, geralmente, o que ela diz? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Deu um tiro naquele cara. Onde que eu estava com a cabeça? Onde que eu estava com a cabeça? Estava na emoção, né? Então, cuidado. Sabe o cara da Bíblia que era muito assim, muita emoção? Sansão, né? Sansão, ele era muito fraco, né? Era forte, né? Até quando cortaram o cabelo dele, mas era muito fraco em relação a administrar as emoções. Então, a Bíblia recomenda, né, que a resposta branda desvia o furor. Tá? Agora, é importante também você ser mais curioso do que furioso. O que é isso? Se você perceber que seu marido ou sua esposa está irritada num certo momento, não se irrite também. Procure saber o que está acontecendo, né, com o desejo de ajudar. Então, você vai incentivar a pessoa a falar e a expressar a zanga dela e não trazer aquilo como alguma coisa pessoal.
Porque às vezes a pessoa está zangada com alguma coisa que tem nada a ver com você, né? É apenas ela está irritada aquele dia, sei lá, o salário não saiu, está com dor de dente, ou está com uma cólica menstrual, ou está com, sei lá, dor de cabeça, enfim, ou o patrão pegou pesado, né? Enfim, então você deixa a pessoa desabafar, deixa ela falar. Claro, a pessoa vai precisar desabafar e falar, né, sem ficar atacando você, sem ficar depreciando você, né, sem ficar, vamos dizer assim, diminuindo o seu valor como pessoa. Então, a pessoa, cabe você ouvir uma pessoa que está nervosa falar para ela desabafar, mas essa que vai desabafar também tem que desabafar de uma maneira que não fique atacando o outro, né? Então tem que desabafar com respeito e o outro vai escutar também com respeito. Olha só, Efésios, o que Deus fala aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ler primeiro o versículo 26. Efésios 4, 26, que fala assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Vamos ler o 31 e 32 também? Toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, seja uns para com os outros o quê? Afáveis, né? Benignos, misericordiosos, né? Generosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou você em Cristo Jesus. Deixa eu voltar aqui no Efésios 4, 26, que diz: irai-vos, não pequeis. Tem uma professora que morreu poucos anos atrás, ele era professora de psiquiatria da Universidade de Harvard, doutora Lee Valand. Eu troquei um e-mail com ela sobre angústia humana e eu fiz uma pós-graduação no Departamento de Psiquiatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, anos atrás. Nós estudamos bastante algumas ideias dela, e ela fala assim: saúde mental, tem várias maneiras de definir saúde mental, né? Uma delas, e a doutora Veiled fala no livro dela, assim: saúde mental é você ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. Interessante, né? É isso que Deus está falando aqui na Bíblia, né? Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, tem hora que dá raiva mesmo. Não é errado ter raiva. Não é anticristão ter raiva. Não é doença mental ter raiva. O problema é o que a raiva vai fazer com você, o que você vai fazer com ela, né? Então, por isso que Deus fala aqui: tenha raiva e não peque. Quer dizer, o que é pecar? Pecar é você fazer uma coisa que te machuca e machuca outra pessoa, né? Isso aqui pecado é a transgressão da lei, eu sei, né? A definição bíblica de pecado é a transgressão da lei, né? Anomia, lá que diz em grego. Agora, colocando de uma maneira bem popular, pecado é quando você faz uma coisa ou você pensa uma coisa que machuca você, machuca a pessoa que você gosta e machuca o anjo toma conta de você, de Deus, machuca o Senhor Jesus, entristece ele, né? Então, irai-vos e não pequeis, quer dizer, Paulo está falando aqui o quê? Tá bom, tem certo momento que você está com muita raiva, tá? Respira fundo, sabe? Dá uma voltinha lá no quarteirão, vai fazer uma ginástica, vai malhar, né? Faz um bolo, descasca a batata, sei lá, vai capinar, cada um tem uma forma de tentar abaixar essa raiva. Desabafe também com alguém, como eu falei, né? Mas de uma forma respeitosa, né? Muito importante isso. Outra coisa, permita que seu familiar se sinta mal ou bem em relação a essa pandemia, porque a gente pode encontrar entre vocês aí, de repente tenha um que é mais otimista, né? Que encara essa pandemia, a Covid-19, de maneira mais otimista, mas tem aquela pessoa que é mais medrosa, né? Que é mais ansiosa, né? Então, quem é mais otimista tem que respeitar o medo do outro, né? E não ficar dizendo: para com esse medo, que bobagem, você tomou vacina, você está usando máscara. Ei, peraí, respeita o outro, né? E também você que é mais medroso, mais medrosa, mais ansioso, mais ansiosa, então você tem que respeitar que o outro não tem essa ansiedade toda que você tem. Então você tem que respeitar também que o outro tem um perfil mais otimista, mais, sei lá, mais tranquilo, né? Ou seja, é, é, não é
não é nem todo mundo tendo que ser otimista, nem todo mundo tendo que ser pessimista. Não é isso. Cada um lida emocionalmente com essa pandemia e com outras questões da maneira que consegue. E isso não tem que ser igual para todos, né? É importante isso. Então, deixa eu dar um pulinho aqui, vamos ver aqui. Outra coisa importante é negociar o tempo em casa. Você, seu marido, sua esposa, podem querer estar algum momento sozinho, sozinha, sem criança por perto. Tá certo, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Então, você vai oferecer ficar com a criança ou com as crianças num certo período do dia e depois vocês trocam, né? Uma hora fica com o pai, outra hora fica com a mãe, né? Então, você vai ter na família que tem crianças, vai ter um momento para cada um ficar sozinho, para conversar com um amigo, para ler um livro, para orar, para tirar um cochilo, para, né? Enfim, ficar sozinho em certo momento, tá certo? Então vai ter hora para cada um ficar sozinho, vai ter hora para o casal ficar juntos, vai ter hora para o casal ficar junto sem criança para poder conversar, e, se é possível, né? Vai ter hora que está todo mundo junto ali, pai, mãe, filho, criança, vai ter hora para a criança brincar sozinha, ou seja, não é nem todo mundo junto o tempo todo e nem todo mundo separado o tempo todo, né? Isso é importante, esse respeito pelo tempo de cada um na vida. O casamento não pode destruir a individualidade de cada um, né? Então, cada um tem direito de manter a sua individualidade. Isso significa o quê? A palestra não é sobre casamento, mas só dando uma dica aqui, individualidade, um gosta de montanha, outro gosta de praia, um gosta do Novo Testamento, outro gosta do Velho Testamento, um gosta de glúten, outro detesta glúten, um é vegetariano, outro não quer vegetariano, né? Um quer 5 filhos, outro quer um e olhe lá, um quer sexo 3 vezes por semana, um quer sexo a cada 15 dias, então cada um tem que chegar aí, tem que chegar no meio termo, né? Algumas coisas chegar no meio termo, outras coisas é respeitar. Bom, outra coisa é planejar o dia, mas planejar seu dia, mas sem uma rigidez. Então, vão dividir as tarefas em casa. Colocar o lixo no lixo, a ração para o cachorro, limpar a sujeira do cachorro, ajudar na cozinha, o preparo do alimento, cada um cuidar da sua roupa pessoal, da sua cama, da sua toalha de banho, né? Às vezes tem alguns maridos folgados que assim, querida, cadê minha toalha? Cadê minha cueca? Cadê minha meia? E tal. Ei, alô, peraí. Sua esposa não é mordoma, né, para você? Vai lá e pegue você isso aí, alivia a carga dela, né? É, então, cada um precisa assumir tarefas, as crianças, os jovens, escolares, né? E do trabalho. Então, claro, criança pequena não pode assumir coisa difícil, mas você sabe que, dependendo da idade, as crianças pequenas já podem colaborar com algumas pequenas tarefas, né? Simples. Por exemplo, minha filha, que tem um filhinho de 3 anos e um de 7, né? Ela tem uma máquina de lavar a roupa e tem uma máquina de secar. Então, ela às vezes chama o menorzinho, que é o Telzinho, ela chama, vem cá, ajuda a mamãe. E eu também, quando estou lá ajudando minha filha, eu faço isso. Vem cá, ajuda o vovô, né? Pega isso aqui para mim, pega aqui. Ele tem 3 para 4 aninhos, ele ajuda, ele até gosta de ajudar, né? Então, coloque as crianças para ajudar, gente, viu? Os pais modernos, na filosofia pós-moderna, né? Geralmente quer fazer tudo para os filhos, não quer deixar o filho fazer nada, né? Bota celular na mão, iPad, iPod, tablet. Ei, alô? As crianças não se tornam felizes quando você dá tudo o que elas querem. E elas precisam colaborar em casa, né? Ah, doutor Célia, mas você não conhece, né? Na minha casa tem adolescente que não faz nada, quer ficar no YouTube o tempo todo, ou no videogame e tal. Bom, é verdade, mas isso acontece porque já é de uma longa data, né? Desde pequeno não se exerceu um tipo de disciplina para que esse jovem, agora com 13, 14, 15 anos, tivesse um outro comportamento. Mas quem sabe até na pandemia é hora sim de começar a mudar, né? Com amor, mas com firmeza. O jovem adolescente, né, ele tem que ajudar em casa sim, né? Mesmo que esteja estudando bastante, tem muita tarefa para fazer, né? Ou já está na universidade, mas tem que ajudar, vai limpar o negócio do cachorro, vai, sabe, descascar uma batata para ajudar a mãe, vai botar o lixo no lixo, arruma a sua cama, pega a sua toalha, estende no varal, sabe? Todos em casa têm que colaborar, né? Não se sinta culpada, mamãe ou papai, culpado, de agora fazer uma força para colocar as crianças para poder ajudar, sim, né? Elas vão ser mais felizes lá na frente da vida delas se vocês agora
exercerem amorosamente, mas de forma firme também, o seu papel de pai e mãe para dar algum tipo de tarefa para essas crianças e jovens fazerem. Então, surgiu uma situação tensa que agitou os sentimentos em você, esposa, em você, esposa, respire fundo. No Brasil se fala contar até 10, né? Mas tem que contar até 10, já não dá, tem que contar até 40, até 50, né? Como eu falei, toma um banho, respire fundo, e depois você volta para resolver o assunto, né, que gerou aquele estresse ali. Mas é importante o seguinte, vão conversar, o marido e a mulher, né, o esposo e a esposa, conversar pensando em resolver o impasse que aconteceu, o problema que aconteceu. Não é conversar para criar mais tensão. Então, e também é importante você ser honesto, ser honesta e pensar no que eu estou errando. Será que foi culpa minha, essa tensão que surgiu aqui entre eu e meu marido, entre eu e minha esposa? Como é que eu posso falar de uma forma respeitosa, né? E pense também, os seus filhos não querem ver os pais brigando. Mesmo que você brigue lá no seu quarto, mas a criança está escutando, ela sabe, e a criança sofre quando vê pai e mãe brigando. Ela vai ter angústia, vai ter tristeza, vai ter aquilo que eu já falei aí, né? Então, procurem resolver a situação tensa que surgiu da melhor maneira possível. Olha só, nós já vimos aqui Colossenses, mas só relembrando, Colossenses capítulo 3 e o versículo 8, que diz, Colossenses 3:8. Não, esse eu não tinha lido ainda, Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia ou da maldade, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, palavras obscenas, né? Então, se você é uma pessoa que não tem muito controle emocional, você pode aprender, sabe? Também não se culpe por causa disso, a sua história talvez explique isso, a sua história lá do seu passado, né? Lembra Jesus, quando Jesus chamou discípulos, chamou pessoas de diferentes filosofias, assim, de zelote, né? Fariseu, e, enfim, ele chamou as pessoas meio complicadas, né? João, ele até, Jesus colocou apelido em dois deles, que é chamado Filhos do Trovão, né? Os caras, aquele que pisou, levou, né? Mas olha que com a convivência com o Senhor Jesus, e se submetendo ao Senhor Jesus, e se humilhando diante do Senhor Jesus, né? O caráter dessas pessoas foram sendo modificadas e passaram a ser pessoas mais mansas, mais serenas. Outra coisa importante, já indo meio para o final aqui, respeite os limites, né? Como assim? Se seu... Encontrei isso, né? Espera que a Siri está querendo falar uma coisa aqui. Tá. Então, por exemplo, respeitar limites. Se seu marido ou sua esposa está isolada num cômodo trabalhando, então respeite isso. Não deixe a criança ir lá interromper o trabalho e bater na porta. Papai, mamãe, peraí. Sabe, combine uma hora em que vai ser a hora do trabalho e que só deve ser interrompida se for alguma emergência, né? Porque às vezes algum marido, alguma esposa pode meio que manipular e fingir que não viu que a criança foi lá perturbar o trabalho dele ou dela, e, sabe, isso é uma maldade. Eu acabei de ler aqui, Deus falando, pare com a maldade, né? Do seu coração. Peça a Deus que limpe isso de você. Então, cada um vai explicar. Olha, papai agora vai se trancar no quarto ali, que eu preciso trabalhar aqui online, ou mamãe agora vai se trancar no quarto, que ela precisa trabalhar, e daqui a pouco ele vai voltar, ou ela vai voltar, e a gente vai comer, vai tomar uma refeição junto e vamos conversar. Uma penúltima coisa que eu queria compartilhar com vocês é: seja claro, seja clara, né? Transparente ao fazer um pedido para o seu esposo ou para a sua esposa. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda e, por isso, se sobrecarregam de tarefas. Porque, em geral, uma pessoa que é super responsável, às vezes acaba casando com uma pessoa que quer ficar na zona de conforto, né? A pessoa que não tem desconfiômetro, né? A gente usa essa palavra, né? São pessoas meio que espaçosas, né? Pega aquela colher para mim, traz um suco aqui, faz a pipoca para mim, cadê minha toalha? Peraí, alô, né? Cada um tem que pensar. Então, se você é uma pessoa que tem esse perfil de não pedir ajuda e, por isso, você se sobrecarrega, você precisa aprender a pedir ajuda, tem que falar, né? Perder o medo de falar,
né? Então, agora que está todo mundo em casa, né, tem que pedir ajuda, né, mas de uma forma clara. Não vai ficar assim, nessa casa ninguém me ajuda, eu fico fazendo tudo sozinho, sozinha. Ei, você foi claro, você foi objetiva. Uma vez eu estava participando de um programa com a Darleide, né, programa Consórcio de Família, e no intervalo, entre um bloco e outro, a Darleide falou assim, doutor César, quer dizer que então nós, mulheres, temos que ser mais objetivas, né? Falar o que a gente quer, o que a gente não quer, é isso? Eu falei assim, é isso mesmo, né? Porque é mais comum a mulher dizer assim, eu quero ser amada, eu quero que você seja um bom marido para mim. Mas como assim ser bom marido? É mais dinheiro, é mais sexo, é mais viagem, é mais filho, é mais comida, é mais o quê? Né? Então, mas claro, alguns homens também não são objetivos, não são muito transparentes. Então, é importante você dizer com clareza o que você quer, com objetividade, porque o outro pode não perceber que você está com uma carga pesada de tarefas. Doutor César, não é possível que não percebe. Pode não perceber mesmo, porque pode ser uma pessoa meio desligada, pode ser uma pessoa meio, como eu falei, meio espaçosa, ou meio acomodada de que é meio dominador ou dominador, né? Pessoa meio ali que fica só sentado mandando os outros fazer as coisas, né? Algumas pessoas autoritárias são assim, né? Ficar ali, faz isso, faz aquilo, vai lá, dá o chinelo para mim, traz aqui e tal. Ei, alô, as pessoas não são escravos de você, né? Se você tem esse perfil de autoritarismo, não são. Você não tem o direito, nós não temos o direito de ficar usando as pessoas. Usar uma pessoa é abusar, né? E abusar não é uma coisa legal, porque machuca, fere, entristece e destrói o amor. Para terminar, se o marido ou a esposa trabalham fora e quando chega em casa não ajuda em nada, o que é mais comum para o homem do que a mulher, né? É preciso conversar sobre isso e realmente dividir tarefa. Porque muitas mulheres têm aquela chamada jornada dupla, né? Ou às vezes tripla, né? Trabalha em casa, trabalha fora, cuida de filho e tal, enfim, e o cara só sentado ali pedindo para trazer a jantinha quente de noite. Alô? Levanta, vai lá, ajuda a fazer, né? Então, não fica aí sentado zapeando a sua TV com o seu controle remoto e a esposa fica ali ralando para chuchu, né? Ou pode ser o contrário, porque tem mulher que senta, eu conheço casos assim, que senta ali, querido, tá puxando isso para mim, não sei o que tal, ei, dá banho na criança, ei, alô? Então, queridos, felicidade dentro do casamento é um processo, né? Que cada um tem que participar, né? A esposa e o esposo não a esposa não é um mordomo, uma empregada, né? Para o marido e nem o marido também não é um mordomo para a esposa. Então, você, marido, precisa chegar em casa e, mesmo tendo tido um dia difícil no trabalho, cooperar com as tarefas domésticas da noite, né? Ajudando a preparar o jantar, dando banho nas crianças, arrumando a mesa do jantar, trazendo alguma coisa da rua, né? Que facilita o lanche da noite, colocar o lixo fora, distrair as crianças enquanto a esposa cuida ali da janta ou de alguma coisa. Então, é, eu diria assim, sejam amigos, né? Ser amigo é o quê? Um ajudar o outro, ao invés de um cobrar o outro, ou um jogar para cima do outro uma carga pesada, que não é justo fazer isso. Eu queria terminar, então, com o último texto é o Salmo 91:15. E se vocês quiserem aí também uns minutinhos de pergunta e resposta, fique à vontade, eu estou aqui disposto a tentar fazer mais algum comentário, se for necessário, tá? Então, Salmo 91, verso 15. Eu quero deixar esse salmo para você, papai, para você, mamãe, para você, filho, filha, vovô, vovó, pensar de como que o Senhor Deus, o Criador do universo, o bondoso Senhor, ele oferece ajuda para cada um de nós, para cada dificuldade que você tem, né? A dificuldade pessoal sua. Salmo 91, 15, tem 5 passos. Primeiro passo, Deus está dizendo para mim e para você, ele me invocará, ela me invocará, ou seja, você procura Deus, você invoca Deus, né? Você busca Deus em oração. Primeiro passo, ele me invocará, eu lhe responderei, Deus está dizendo, eu vou responder o seu pedido de ajuda.
Terceiro, eu vou estar com você na angústia. Olha que coisa linda, né? A Bíblia é realista, queridos. Tem igreja que pregam aí a teologia da prosperidade e tal, né? Faz uma negociata, né? Enfim, querendo promover uma felicidade baseada em bens materiais, mas a Bíblia diz que nesse mundo temos dificuldades, tem angústia. Então, primeiro, de novo, ele me invocará, você procura Deus. Deus diz, eu vou te responder. Terceiro, eu vou estar com você na hora difícil, na angústia, na tristeza, no medo, né? Na raiva descontrolada, que eu vou te ensinar como que você pode controlar isso. Quarto, eu vou te livrar. E quinto, lá na frente eu vou glorificar. Então, repetindo, qual é a mensagem de Deus para mim, para você nessa manhã e de vocês, né? Ele me invocará, procura Deus de forma individual, não é só no culto da família, não é só ir na igreja, individualmente. Segundo, ele vai te responder. Terceiro, ele vai estar com você na hora difícil. Quarto, ele vai te livrar da situação difícil. E quinto, ele vai te glorificar, o que significa trocar a natureza, né? Tirar a natureza pecaminosa finalmente e instalar ou reinstalar, né? Não, na verdade é instalar, né? Uma natureza amorosa, compassiva, perdoadora, como a de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Era isso que eu queria falar com vocês e estou aqui às ordens para fazer algum comentário, se você quiser, ou responder alguma pergunta, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Mandaram lá no chat uma pergunta. Vamos ver aqui. Olha, eu botei para vocês aqui no chat, eu botei aqui o canal do YouTube, né, onde eu tenho o meu programa claramente, botei o programa Vídeo Saúde, que eu apresento dentro do Vídeo Saúde, tá? E também, olha só, toda semana tem um artigo novo, uma página e meia só, que eu escrevo, que sai aí nesse meu site, que eu acabei de botar no chat agora, doutorcesar.com. Bom, a pergunta que está aqui, vamos ver aqui, é do Ed, né? Podia fazer oração para terminar primeiro, depois, então, passo para as perguntas. Tá bom. Vamos fazer uma oração, então? Isso. Então, vamos lá. Pai querido, nosso Criador, muito obrigado por essa oportunidade de pensar nessas ideias. Obrigado porque eu acredito que o seu Santo Espírito está trabalhando com cada um de nós nesse momento, ajudando a que cada um pense quais são as dificuldades pessoais e que precisam e podem ser resolvidas com a sua ajuda. Então, eu peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui participando, aqueles que não estão e que poderão assistir depois essa palestra, ajudando para que cada um possa realmente se humilhar diante do Senhor e procurar o Senhor, como nós lemos lá em Salmo 91, invocar o seu nome, pedir a sua ajuda e crer que essa ajuda vai chegar e fazer a nossa parte de lutar contra nosso defeito de caráter. Então, perdoa os nossos pecados, onde nós temos machucado as pessoas, ou por querer ou sem querer, e nós queremos realmente dizer ao Senhor que nós te amamos e queremos receber o seu amor, a sua capacitação para amar as pessoas de uma maneira melhor do que temos feito até agora e amar a nós mesmos de uma forma equilibrada, amar nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, enfim, e os irmãos, e amar as pessoas com quem convivemos no dia a dia. Especialmente nos dê capacidade de amar aquelas pessoas que nos machucam, que simplesmente é pelo seu poder que isso é possível. Então, nós pedimos isso, que coloque dentro de nós, como Jesus falou que amar as pessoas amáveis é fácil, o difícil é amar as pessoas difíceis, né? Mas pela sua graça que o Senhor oferece gratuitamente, isso é possível. Então, nós pedimos isso e te agradecemos já por nos dar isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Aqui tem uma pergunta, né, do Ed. Você comentou sobre aprender controle emocional.
é um tópico que não é abordado em geral, na escola, em casa e tal. Qual seria a sua sugestão para aprender e até conversar sobre esse assunto? Isso aqui dá tema de uma palestra, tá? Uma palestra para responder a sua pergunta aqui. Mas vamos lá, como ter controle emocional? Sabe qual é o primeiro grande passo para você conseguir ter controle emocional? Para a gente conseguir? É admitir que a gente não tem. Se você vai no grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, né, ou Narcóticos Anônimos, enfim, eles usam os 12 passos, que é o chamado modelo Minnesota, né? E o primeiro passo dos 12 passos para a recuperação de dependência química ou de alcoolismo, e também pode ser usado para outras situações emocionais, o primeiro passo é admitirmos que era impotente diante do, no caso, o álcool, cocaína ou descontrole emocional, e que havíamos perdido o controle das nossas vidas. Ou seja, o primeiro passo para você melhorar aquilo que você precisa melhorar é você admitir que você tem um descontrole. Parece uma idiotice que eu estou falando, mas não é, porque tem muita gente que nega que tem descontrole. Tem muita gente que nega no sentido de não, eu sou assim porque você mexe comigo, porque você não sei o quê, porque o presidente do país não vai, porque o pastor não visitou, porque o salário está ruim, porque na Nova Zelândia, não sei o quê. Ei, alô? Então, o primeiro passo para adquirir controle emocional é admitir que você não tem, e aí você vai começar o segundo passo, que é acreditar que é possível adquirir e que você não vai precisar ficar usando medicação para ter controle emocional, né? Muita gente quer ter controle emocional com base em medicamentos, que tem seu lugar, tem seu momento, mas pessoas que tomam tranquilizantes para poder ficarem calmas e não trabalham a fonte do seu nervoso, elas ficam dependentes da medicação e não resolvem o nervoso, né? Porque vai ficar ali controlado quando está sob efeito medicamentoso. Então, primeiro passo, admitir que não tem controle. Segundo passo, começar a pensar, de onde veio isso, né? O que aconteceu com a minha vida no passado, na infância, na adolescência, que me deixou assim? Será que eu estou copiando o papel do meu pai ou da minha mãe? Porque as crianças, elas recebem... Não, deixa eu dizer de outra coisa. Aquilo que a gente é com pessoa, em termos de estrutura de personalidade, aquilo que você é com pessoa, 40% tem a ver com genética. Os neurocientistas falam isso. No máximo 40%. O restante, os 60%, tem a ver com o que você aprendeu. Então, aquilo que a gente se torna tem a ver com genética, com epigenética também, né, que é o que do meio ambiente que afeta a maneira do gene se expressar. Então, genética, epigenética, tem a ver com a qualidade do meio ambiente onde você passou os primeiros anos da sua infância. Foi uma família complicada, foi uma família disfuncional, foi uma família com muito quebra-pau, foi uma família mais ou menos organizada, afetiva, mais controlada, mais medianamente saudável ou bem saudável. Então, você é isso que você é, genética, epigenética, a família que você viveu, que ali pode ter sido muito sofrimento, abuso, divórcio, separação, gritaria, autoritarismo e tal, né? Segundo, a sensibilidade sua, que é além de com que você usa para interagir, né? Algumas crianças são mais sensíveis do que outras. Algumas crianças têm melhor resiliência do que outras. O mesmo trauma numa família produz respostas diferentes em crianças diferentes. Por quê? Porque uma é mais sensível, outra é mais duro na queda, vamos dizer assim, né? Então, as mais sensíveis vão sofrer mais. Então, você pode ter perdido o controle emocional porque você pode ter recebido, em parte, a genética do pai e da mãe, que não tinha controle emocional, e você pode ter copiado também, que a criança copia, né, o papel do pai e o papel da mãe. Ela está observando e vai repetir. Se você perceber, lá na frente, eu já atendi um monte de gente que falava assim, eu quero casar, quero ter filho, mas eu nunca vou fazer aquilo que meu pai fazia, que eu detestava. Eu nunca vou fazer aquilo que minha mãe fazia, que eu detestava. Aí casa, vem filho, quando abre o olho, está fazendo aquilo que detestava e que o pai e a mãe faziam, né? Então,
comece a pensar, né, da causa para o efeito. Talvez você sofreu, como criança, num ambiente disfuncional na sua família de origem. E aí você aprendeu a reagir, né? Mas você não tem que reagir. Você pode começar a, quando vem o impulso de um descontrole emocional, você pode começar a pensar, né? Vai no livro, tem um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, de Ellen White. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, tem um capítulo chamado Hábitos de Pensamento. Ela diz ali, o que ela diz ali, meus amigos, é altamente científico. Está dentro da TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Aaron Beck, né, que é o pai da TCC, um americano, fala sobre isso. O que Ellen White fala ali nesse capítulo? Hábitos de pensamento. Os pensamentos têm que ser controlados, os pensamentos têm que ser educados. Não é natural ter pensamentos saudáveis, temos que lutar por eles. Então, quer dizer, se você veio de uma infância, de uma adolescência muito traumatizada e que se tornou uma pessoa sem controle emocional, comece a perceber teu pensamento, né? Quando alguém fez uma coisa que você não gostou, qual é o pensamento que aparece? Né? Preste atenção, né? Porque você vai começar a perceber que é um pensamento distorcido, um pensamento malicioso, um pensamento de pessimismo, um pensamento de agressão, né? Então, você tem a escolha de trocar esse pensamento por um outro pensamento que seja saudável. É isso que a Ellen White está falando lá, os pensamentos precisam ser educados, né? A gente educa o músculo, né, fazendo academia, mas tem que educar o músculo da cabeça também. A gente faz isso pensando, né, avaliando. Se você comece a perceber que quando a emoção vem muito forte em você, sempre atrás de uma emoção tem uma cognição, tem um pensamento, né? Então, vamos supor, você pode ter uma distorção de pensamento. O que é distorção de pensamento? Alguém fez uma coisa que você não gostava, alguém disse uma frase, e você interpreta aquela frase de uma forma negativa. Então, aí você vai bater, aí você perde o controle emocional. Então, o controle emocional começa a se adquirir quando, além do que eu falei, quando você começa a pensar que você é responsável pela administração da sua emoção, né? Não tem ninguém que vai ficar toda hora dando um colo, tendo paciência com você, para você ir te perdoando 1000 vezes por dia porque você perdeu o controle emocional. Tem uma hora que você tem que parar e pensar, puxa, eu posso ter essa ajuda de Deus, eu posso realmente, quando vier uma emoção forte, respirar fundo, dar um tempo para mim mesmo, para mim mesma, dar uma voltinha lá fora, deixar baixar essa poeira e começar a pensar o que é que disparou isso em mim. Porque às vezes o que disparou pode ser uma coisa justa, né? Mas pode ser uma coisa que é da sua cabeça, é só da sua cabeça. Então, a autoobservação, né? A autoanálise ajuda, e claro, botar o joelho no chão e pedir Jesus para ajudar a ter esse controle aí. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Eu tenho uma pergunta. Sim. Pode fazer? Pode fazer? Quem está falando? Selene. Hã? Selene. Tá. Pode falar. Olha, eu gostaria de ter alguma ideia de como conviver ou como lidar com alguém que é tipo taça de cristal. Qualquer coisinha já tem problema. Qual o princípio para a gente lidar com pessoas? Tirei o som Você está falando uma pessoa que é muito sensível, né? Não é isso? Uma pessoa muito sensível? Desculpa, Selene, eu tirei o seu som aqui sem querer. Você vai precisar clicar aí no microfone de novo, porque a gente não está te ouvindo. É o Tiago, né? Isso, Coloca. Não, já está. Ok, já está. Então, a pergunta é, como eu devo fazer para conviver ou para tratar com uma pessoa que ele é mesmo taça de cristal, ele se quebra fácil. Então, qualquer coisinha lhe dói. Se você falar bom dia, ele não está feliz. Se você não falar, ele não está feliz também. E se alguém fez uma coisinha desse tamanhozinho, para ele já é um problema grande.
Como é que eu faço para conviver ou para lidar com pessoas desse tipo? Tem alguma fórmula? As pessoas sempre querem uma fórmula mágica, né, para resolver problemas de comportamento, né? Ou Rivotril, ou fluoxetina, ou paroxetina, essa turma toda aí. Olha, Tiago, né? Meu amigo, é o seguinte, e geralmente essa pessoa sensível casa com a pessoa que não é sensível, ou a pessoa que é mais estourada casa com a pessoa que é mais sensível. Então, veja bem, os dois têm que aprender, né? Nunca vi, trabalhei 40 anos em consultório, mais ou menos, atendendo muita gente, muitos problemas conjugais. Eu nunca vi um casamento que o problema fosse só de um. Você não falou que é casamento, mas eu estou falando, né? Ou relacionamento, enfim. Ou seja, é verdade, as pessoas que são muito sensíveis, são muito frágeis, elas precisam aprender também a não se melindrar com qualquer coisa. Isso é verdade, né? Porque pessoas muito sensíveis, elas têm a tendência de, sem usar palavras, exigir que o outro esteja sempre calminho, sempre falando mansinho, tal. Então, isso também não é possível, né? É uma exigência muito alta, uma expectativa muito alta. Então, a pessoa que é muito sensível, ela precisa também parar e pensar que ela precisa pedir a Deus que seja uma resistência maior àquelas situações que, para ela interpreta como sendo traumática por causa da sensibilidade dela. Ela tem um aprendizado a fazer, né? Agora, a outra pessoa que é mais, dizer o quê? Mais dura ou mais objetiva, né? Ou mais proativa, são mais espontâneas, vou até usar essa palavra, tem pessoas que são muito espontâneas, né? E elas meio que se espantam de que o outro se melindra. Mas cuidado, porque às vezes na espontaneidade pode ter uma forma dura de falar, né? Então, veja que eu estou falando as duas coisas. Os dois têm que trabalhar. Quem tem tendência de ter uma forma dura de falar, tem que aprender de que o outro tem sentimentos. E quem tem uma fragilidade, uma sensibilidade exagerada, tem que aprender também a ser mais forte, mais resistente e não trazer muito a coisa, não trazer sempre a coisa pessoalmente. Ah, fez isso para me magoar, me magoou, me feriu, eu vou passar mal. E peraí, né? Então, também precisa aprender a não manipular, porque pode até manipular as pessoas por causa disso, né? Então, qual é a melhor pessoa? É aquela que é mais dura, mais forte, mais proativa, ou aquela que é mais sensível, mais frágil? As duas são importantes, né? Ellen White tem um texto que ela fala assim: faz parte do plano de Deus que pessoas de temperamentos diferentes se associem. Então, quando essa pessoa mais frágil casou com a pessoa que é mais dura na forma de falar, por que ela casou com a pessoa que é mais dura na forma de falar? Porque ela precisa aprender a ser mais resistente. Foi por isso que ela casou com essa outra. E essa pessoa mais dura no jeito de falar, né? Que não é muito sensível para com a emoção do outro. Por que casou com alguém tão frágil? Porque precisa aprender a ser uma pessoa mais compassiva, né? Então, os dois têm que aprender alguma coisa. Aliás, deixa eu só terminar, completar o pensamento. Então, respondendo sua pergunta, Tiago, não se preocupe muito com a mágoa do outro, ou seja, se esse outro que é muito fragilizado, então você não tem também que ficar assim preocupado o tempo todo de ter que ir lá e botar um pano quente em cima e tal. Não, a pessoa também tem que aprender a ficar mais forte, mais resistente. Se você perceber que você falou de uma forma meio rude, peça desculpa. Me desculpe, eu falei de uma forma meio nervosa, meio agressiva e tal, né? Mas se você falou de uma maneira que não foi nada disso, mas a pessoa que é muito sensível recebeu a coisa como de uma maneira ruim, aí é o problema dela, ela que vai ter que aprender a ficar mais resistente, não ficar tão fragilizada com coisas que às vezes não precisa realmente, né? As perguntas aí, vocês têm algum comentário? Pode ser comentário também, viu, gente? Pode acrescentar. Jonas pôs a mãozinha lá. Hã? O Jonas pôs a mãozinha lá. Jonas. Olá. Oi, tio. Só um comentário à parte. Quando você começou a sua palestra, o nosso culto divino,
você agradeceu e por um momento caiu sua internet ali e foi durante o momento que você começou a agradecer pelo convite. E só em resposta a isso, nossa, um pouquinho rouco, para que não seja Covid. Só em resposta a isso, eu queria dizer que eu estou muito feliz por você ter aceito o convite, né? Eu tenho certeza que suas palavras ajudaram todos aqui e eu tenho colegas, pessoas no meu convívio que eu vou mostrar essa gravação para eles, que eu acho que vai ajudar essas pessoas também. É muito bonito de ver o trabalho que você fez para ajudar tantas pessoas, né? O esforço com a Igreja Adventista. E hoje que eu estou mais envolvido com essa comunidade, eu vejo o quanto esse tipo de ação pode salvar vidas, né? E transformar a vida das pessoas. Então, por exemplo, isso que você trouxe para a gente sobre o casamento, eu tenho certeza que entrou no coração de cada um, né? E como você disse, todos nós somos falhos, temos essa tendência pecaminosa, né? Então, é muito bonito de ver, né? E pessoas como você inspirando a gente para a gente tentar se espelhar nos exemplos de Cristo e fazer isso dentro da nossa área de especialidade, né? É isso que você tem feito. Bom, fora isso, muito obrigado, muito feliz. Realmente, tinha muitos anos que nós nos víamos, nós não tínhamos contato, né? Engraçado que Deus ele trabalhou de alguma maneira para que talvez nosso último contato físico, até por vídeo, foi na minha infância. Eu lembro que até a maneira que você expressava o meu nome, você falava Jonathan, né? Você enfatizava a última sílaba. Então, eu estou muito feliz, né? E emocionado pelo que Deus trabalhou, nosso Pai trabalhou, para que também possibilitasse essa nossa reaproximação, né? Através da igreja, né? Do corpo. Bom, fechando essa parte chata, gente, desculpem. Eu venho com uma pergunta. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós temos que lidar com pessoas que têm dificuldade de controle emocional, às vezes com um patrão, mas que são pessoas que não são da nossa família, né? São pessoas que a gente não tem intimidade. Então, por exemplo, eu tive um problema particular recente com a escola da minha filha, na verdade, 1 ano atrás, mais ou menos, em que eu fiquei na dúvida sobre o tipo de conteúdo e de educação, né, de princípios morais que um dos professores da escola da minha filha estava passando para ela. Porque alguns comportamentos que ela tinha, aparentemente, né, não sou profissional, mas parecia que não vinha da educação de dentro de casa. Então, a pergunta é como que a gente lida com esse tipo de situação, como que a gente se aproxima e tenta interagir, conversar e entender o que está acontecendo dentro de um cenário, assim, um gray area, né? Uma área meio escura, porque eu também não sei se realmente as ações do meu filho ou aquilo que está trazendo dentro para casa, eu não tenho certeza se vem de um determinado indivíduo, pode ser de um coleguinha também. Então, mas talvez seja, assim, você tenha 99% de certeza que vem de determinada pessoa. Então, como que a gente lida com essas pessoas que a gente não tem intimidade, né? Ainda mais nesses tempos, né? De pandemia, todo mundo assim, né? Enfim, era Bom, que eu você tenho está sido falando, claro. você tá falando de pessoas da escola da sua filha, é isso? Isso. Mas talvez a gente poderia englobar isso dentro de um pacote de pessoas que a gente não tem intimidade, né? E a gente tem essa pessoa traz coisas para dentro da família de alguma forma e a gente quer se aproximar dessa pessoa para conversar, porém a gente não tem intimidade, né? Pode ser alguém no trabalho ou de repente na escola, mas se você quiser usar o exemplo da escola, pode ser também. Tem que separar um pouquinho as coisas, porque se você percebe no comportamento da sua filha alguma coisa que te preocupa e que possivelmente ela está aprendendo na escola, então você tem que conversar com a menina e procurar saber onde ela está aprendendo isso, quem que falou para ela, onde foi que ela escutou esse tipo de coisa, né? Então você tem que
cavar isso aí para ela dizer, né? E realmente, desde pequeno, a gente tem que criar uma relação com nossos filhos de maneira que eles tenham o pai e a mãe como os primeiros amigos deles, né? De maneira que não tem nenhum segredo. Então, esse cultivo dessa ligação afetiva, desse vínculo afetivo com as crianças, é fundamental desde que é bebê, né? Para que a criança possa, então, ver os pais como os melhores amigos e, portanto, alguma coisa que está preocupando essa criança, ou que está prejudicando essa criança, ou que está machucando essa criança no ambiente da escola ou da igreja, ou enfim, ela possa trazer e falar para o papai e para a mamãe, né? Então, você tem que, com a sua esposa, procurar conversar com a sua filha e ver o que está, né? Puxar o papo, né, com ela para ver de onde está vindo isso aí. Se for uma questão que tem a ver com escola mesmo, de psicopedagogia, então você cabe, né, na reunião de pais, eu não sei na Nova Zelândia como é que funciona, mas no Brasil tem a reunião de pais e mestres, né? Sei lá, não sei se depende da escola, uma vez por trimestre, uma vez, sei lá. Então, é uma hora que o pai e a mãe vão à reunião na escola para conversar com o professor daquela criança e aí vai tirar essas dúvidas, né? Então, cabe levantar esse assunto ali. Então, isso é uma questão de pais e criança e escola. Agora, se você convive com a pessoa no seu trabalho, que você não tem intimidade, é uma pessoa que traz um certo prejuízo para a sua função no trabalho, ou para o seu ânimo no trabalho, ou para o seu desempenho no trabalho, então é importante você conversar, sim, né? Tem até depois você entrar no meu site, doutorcesar.com, ali tem um artigo, eu acho que deve estar ali, que eu explico como lidar com essa questão no trabalho, né? Então, o primeiro passo, você vai tentar uma amizade, porque realmente existe muita competitividade no trabalho, né? Existe gente que puxa o tapete do outro, isso na igreja, infelizmente, também existe, né? E essa competitividade pode ser por inveja, pode ser por querer galgar uma posição, aí quer puxar teu tapete, né? Então, tem gente maldosa em vários locais aí, de empresas no mundo corporativo e tal. E na igreja também, infelizmente, existe isso também. Então, você primeiro vai seguir o conselho bíblico. O que Jesus falou assim? Tem alguma coisa que está te prejudicando com alguém? Você vai sozinho, conversa com essa pessoa, né? Então, você vai ser honesto, vai falar de uma forma bastante clara, olha, eu estou percebendo que está acontecendo isso, toda vez que eu vou fazer um projeto, você interfere, ou toda vez que eu falo e tal, você vem com a forma agressiva e tal. Tem alguma coisa contra mim? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Tem alguma coisa que eu estou fazendo ou falando que está te incomodando? Então, você tem coragem de falar isso com uma pessoa, mesmo não tendo intimidade com ela, porque cabe esse tipo de diálogo para tentar acertar, né, os ponteiros ali quando a situação está tensa. Se a pessoa desabafar com você e aí falar o que está acontecendo, então vamos procurar uma solução, né, um meio termo para poder ajudar aquilo ali. Mas se a pessoa ficar irônica e debochar, ou não quer conversar com você, mas continua te prejudicando, então você vai ter que se proteger. Se proteger, você vai ter que falar com o superior, essa pessoa, né? Olha, está acontecendo isso com fulano e tal, então você vai usar um respeito pela hierarquia, e aí cabe você falar com a pessoa superior para poder pedir ajuda para resolver a situação, já que não funcionou o primeiro passo, que seria conversar pessoalmente com aquele indivíduo, né? Uma outra coisa importante que o pessoal dos grupos de ajuda ensinam é o chamado desligamento afetivo com amor. Depois digita no Google, bota lá, desligamento afetivo com amor, tem um monte de informações sobre isso, mas o pessoal do Al-Anon, AL-Anon, de anônimo, é um grupo de ajuda para pessoas que convivem com o alcoolismo, né, ou conviveram. Tem o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, e tem o Al-Anon. Tem o NA, que é Narcóticos Anônimos, e tem o Nar-Anon, né? Então, esses grupos, Al-Anon e o Nar-Anon, são grupos que ajudam o familiar de um dependente químico a saber lidar com aquele indivíduo que pode estar na ativa. Então, uma das coisas que eles ensinam é o desligamento afetivo com amor. O que é isso? Então, você aprende
a lidar com a pessoa de uma forma que você se protege, para você não se estressar, para você não entrar num burnout, né, num esgotamento, e significa que você vai tratar a pessoa com diplomacia. Boa tarde, boa noite, enfim, você coloca 2 passos para trás ou 5 passos para trás e se protege usando uma estratégia mais diplomática, né, para lidar com esse indivíduo, que pode ser um indivíduo polêmico, difícil, competitivo no sentido maldoso da palavra. E aí você vai usar. Depois digita lá desligamento efetivo com amor, né? Você vai ser uma pessoa bondosa, vai continuar a ser bondosa, mas você vai se proteger também para que a pessoa não tenha realmente um domínio sobre você, porque as pessoas não têm direito de fazer isso. Você tem que colocar um limite, uma forma de colocar limite para certos abusos, para certos comportamentos ruins, é exatamente você se proteger e lidar com diplomacia com aquela pessoa ali. Muito obrigado, respondeu muito bem a pergunta. Tá bom, pessoal? Mais alguém? Eu acho que não tem ninguém que quer fazer pergunta, mas eu acredito que fale em nome de todas as pessoas, dizendo que foi maravilhoso e agradecendo. Muito obrigado, Dr. César, por compartilhar essa mensagem que realmente é muito útil para nós. Eu só quero agradecer a pessoa que convidaram ele, porque nós não temos encontro de casais faz bastante tempo. E nem estamos em condição de fazer isso agora. Então, foi muito oportuno ter convidado a ele para fazer essa palestra de hoje, esse sermão, porque foi muito bom para nós e, eu repito, oportunamente, nessa data para nós. Muito obrigado. De nada.